terrível aqui. Porque tem algumas mulheres aqui que estão rebeldes, não querem colocar o pano na cabeça. Aí então Paulo escreveu a carta aos Coríntios, e ele fala na carta assim, ó, coloca o véu. Se você não quer colocar o véu, então rapa a cabeça. Ou seja, se declara prostituta então. E Paulo sabia que não era prostituta, não queria ser. Paulo apenas dá uma pressão para corrigir o problema. Aí mais embaixo assim, mas saibam os senhores que nós, nas igrejas dos santos não temos tal costume, porque o cabelo foi dado no lugar de véu. Está lá no texto. Ele fala que é um costume, não era geral, era só aquele local. Lá tinha que colocar o pano na cabeça, para não quebrar um costume. Entende? Para não escandalizar. É como se hoje um homem frequentasse a igreja aqui de saia. Aí dá problema. Olha o fulano, não é possível, olha aí. Aí vamos imaginar que Paulo está longe pregando o evangelho. Aí avisa Paulo, Paulo, tem um camarada aqui, ó, 2 ou 3 que está aqui rebelde, está frequentando a igreja de saia. E aí Paulo escreve a carta. Quem nasce em Taubaté é o quê? Taubatiano. Então epístola de Paulo aos taubatianos. Paulo escreveu uma carta para nós aqui. Epístola de Paulo aos taubatianos. Aí ele fala assim na carta assim, ó, coloca a calça. Se você não quer colocar a calça, então você declara travesti de uma vez. Então Paulo dá uma pressão para corrigir o problema. Assim aconteceu lá, naquela região de Corinto. Ficou claro? Pois é. Então, avançando aqui, irmãos. Agora, para entender esse capítulo 14, verso 2. Vamos ler de novo? 14, 2. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Aí a pessoa que fala língua estranha fala, tá vendo aí? Aí para o texto. E quando você aperta o pastor pentecostal, irmãos, ele não sabe para onde ir mais, fica preso na Bíblia. Aí você agarra esse versículo aqui, ó, de unhas e dentes, como se a Bíblia toda fosse feita em um verso só. E então, irmãos, para entendermos, vamos agora avaliar isso aqui, ó. Então, a primeira pergunta: quem escreveu isso aqui que estamos lendo? Vamos ver. Abre no capítulo 1. Capítulo 1. Aí. Capítulo 1, verso 1. Capítulo 1, verso 1. Achou? Capítulo 1, verso 1. Diz assim, ó. Olha como começa aí, ó. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Então quem escreveu? Paulo. Com auxílio de quem? Do irmão Sóstenes. Então aqui na tela, primeira pergunta: quem escreveu? Paulo. Agora a segunda pergunta: para quem foi escrito isso? Estamos lendo aqui. Vamos ver. Verso 2. A igreja de Deus que está em Corinto. Já descobrimos a segunda pergunta, ó. Então, para quem foi escrito? A igreja que estava na cidade de Corinto. Então, presta atenção que essa carta não foi escrita para nós aqui, não. Ó, ei, essa carta não foi dirigida a nós aqui em Taubaté. Foi dirigida a quem? Aos Coríntios. Presta atenção nisso. Se essa carta fosse dirigida a nós aqui em Taubaté, seria como? Epístola de Paulo aos taubatianos. Mas não é assim que está aí. Está Epístola de Paulo aos Coríntios. Então não foi dirigida para nós, não. Então você não pode esquecer disso. Senão você vai pegar coisas, costumes lá, querer enviar aqui. Então vamos agora para frente. Porque a terceira pergunta é: quando foi escrita essa carta? Por volta do ano 57 depois de Cristo, que Paulo escreveu. Agora, o que acontecia lá que foi necessário escrever essa carta? Irmãos, acontecia muitos problemas, mas muitos problemas, você não tem ideia. Se você ler a carta com atenção, você vai ver quantos problemas Paulo trata na carta. Para você ter uma ideia, é a igreja mais complicada da Bíblia, a que estava na cidade de Corinto. Irmãos, eu não queria ser pastor daquela igreja, não. Você não tem ideia. Pensa numa igreja encrenqueira, briguenta. E mais, os irmãos brigavam entre si
e chamava a polícia para resolver o problema da igreja. Olha o escândalo, está escrito na carta aí. E não só isso, a igreja estava dividida sobre o mesmo assunto, com partidarismo, e havia panelinha. Sabe o panelinha? Havia panelinha na igreja. E não só isso, tinha filho praticando sexo com a madrasta. Está escrito aí na carta. A confusão com o véu. Irmãos, pensa numa complicação. E uma das confusões que tinha lá também, que Paulo trata, é com os dons espirituais. E esse é o ponto que estamos destacando aqui no assunto de hoje, tá? Não os demais problemas. Então eu vou colocar aqui só o ponto que estamos tratando, mas tinha muito problema lá. Confusão com os dons espirituais. Por quê? Porque lá, irmãos, Deus dava os dons espirituais necessários para a edificação da igreja e para a pregação do Evangelho, como sempre deu em todo o tempo. Escuta bem, aqui é um ponto fundamental. No passado, como hoje, Deus sempre deu os dons espirituais para a edificação da igreja e para o avanço do Evangelho. Só que a liderança da igreja na ocasião estava mal espiritualmente e começaram a desprezar os dons e exaltavam só o dom por excelência, o dom de línguas. E Deus dava o dom de línguas para alguns irmãos para pregar para estrangeiros que vêm na cidade. Não era para dentro da igreja, era para pregar para estrangeiro lá fora. Aí, irmãos, como a liderança estava exaltando só quem tinha o dom de línguas, desprezava os demais dons, aí começaram a fazer mau uso do dom. Pegaram o dom de línguas e começaram a fazer para dentro da igreja. E vários falavam em outros idiomas ao mesmo tempo. Vários, virou uma confusão, sem traduzir. E a igreja estava morrendo espiritualmente. Uma confusão. Aí Paulo ficou sabendo e mandou a carta corrigindo também esse problema. Então havia uma confusão com os dons. Agora, qual a cultura e costume do lugar? Irmãos, também era vasto. Vamos colocar aqui um resuminho. Havia muita idolatria naquela cidade. Tinha lá o templo da deusa Afrodite, que era a deusa do sexo. A prostituição era muito forte, uma cidade muito pervertida. Mulheres que eram sustentadas por alguém usavam véu na cabeça. As prostitutas não usavam véu e rapavam a cabeça. E havia naquela cidade também muitos estrangeiros. Agora, irmãos, vamos verificar um breve histórico da cidade de Corinto, para você ter uma ideia. Corinto, irmãos, era uma grande cidade do mundo antigo. Ela foi destruída pelos romanos no ano 146 a.C. e foi reedificada por Júlio César no ano 44 ainda a.C. para ser colônia romana. No ano 27, era centro comercial de uma grande região. Veja, centro comercial de uma grande região. Tinha 600 mil habitantes na época do Novo Testamento. Então não era uma cidade pequenininha naquele tempo, não. Quantos habitantes tem em Taubaté? 350 mil. Quantos? 350 mil pelo último censo. 350 mil 350 habitantes mil. pelo último censo. Então você percebe que Corinto era quase 2 vezes maior do que Taubaté. E para aquela época era uma cidade grande. 600 mil habitantes. Era a cidade também o quê? Portuária. Depois você pode pegar o mapa que está no final da Bíblia e olha onde é que ficava Corinto, à beira-mar. E tinha um porto muito importante. Era a parada quase obrigatória dos que seguiam do Ocidente para o Oriente. A cidade fervilhava de turistas, viajantes, comerciantes, soldados e marinheiros. Assim era a cidade de Corinto. Veja, lá tinha o templo famoso da deusa Afrodite, que era a deusa do sexo. 1000 prostitutas prestavam culto a essa deusa no templo da deusa Afrodite. Vinham homens de todo mundo se prostituir na cidade de Corinto. Havia mulheres nuas nas vitrines para serem escolhidas pelos homens. Então era uma cidade depravada. E a complicação da cidade invadia também a igreja. Bom, tivemos aí uma visão breve do local. Agora, irmãos, vamos avançar. Capítulo 12.
Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Capítulo 12. Veja aí. Capítulo 12. Aqui Paulo trata, irmãos, do problema com os dons espirituais. Diz assim, ó: a respeito dos dons espirituais, Paulo fala na carta, né? Não quero, irmãos, que sejais o quê? Hein? Ignorantes. Então você percebe que havia ignorância com os dons, porque Paulo está tratando isso. Irmãos, presta atenção. Eu não quero que vocês sejam ignorantes com respeito aos dons espirituais. Verso 2: sabeis que outrora, ou seja, antigamente, quando eres gentios, ou seja, pagãos, né? Deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Verso 3: por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Então o que Paulo está falando aqui? Que todos os dons que exaltam Jesus como Senhor e Salvador devem ser considerados e não abandonados, como eles estavam fazendo. Verso 4, ele fala assim: ora, os dons são o quê? Hein? Diversos, mas o Espírito é o mesmo. Verso 5: e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando o quê? Um fim proveitoso, ou seja, não pode desprezar os dons. Escutem, os dons espirituais dados por Deus aos seus filhos são importantes e úteis, não podem ser desprezados. E lá, repito, a liderança estava mal espiritualmente e começaram a desprezar os dons e exaltar só um dom por excelência, o dom de línguas. Deus dava o dom de línguas, repito, para alguns irmãos lá, ensinava eles a falar línguas estrangeiras pelo Espírito Santo, para pregar para quem? Para estrangeiros que vinham na cidade. Aí irmãos começaram a fazer mau uso do dom. Por quê? Porque a liderança exaltava só o dom de línguas por excelência. Aí pegaram o dom de línguas e trouxeram para dentro da igreja, e ali, irmãos, vários ao mesmo tempo falavam em outros idiomas, sem traduzir. Imagine a confusão. Quer ver? Imagine que tivesse um aqui, falando sobre a palavra de Deus, porém em hebraico, outro falando aqui em grego, outro falando ali em japonês, outro falando ali em alemão, outro falando lá em mandarim, ao mesmo tempo. Estava desse jeito na igreja, uma confusão desgraçada. E ninguém entendia nada, porque não traduziu não. Mas eram admirados pela liderança. E quem tinha outros dons ficava ali amofinado. Eu não valho nada, porque eu não tenho dom de línguas. E Paulo manda a carta e começa a orientá-los. E agora você vai ver uma lista de dons que Paulo dá, e de propósito ele coloca o dom de línguas por último, porque eles colocavam em primeiro lugar por excelência. Veja aí, versículo 8: porque a um é dada mediante o Espírito a palavra do quê? Da sabedoria. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do quê? Do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, o quê? A fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. E a outro, discernimento de espíritos. E a um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-la. Irmãos, eu estou aqui com o Novo Testamento grego, original. Eu trouxe ontem e trouxe hoje. Aliás, ontem eu mostrei para vocês, né? O Antigo Testamento original hebraico, aqui, Depois, se alguém quiser ver de perto a língua hebraica, está aqui. Foi daqui que foi trazido para todos os idiomas da terra. E aqui está o Novo Testamento original grego. Depois, se alguém quiser ver o texto grego original, está aqui.
E daqui foi traduzido para todos os idiomas da terra. E no texto original grego, essa palavra que está aqui traduzida como capacidade para interpretá-la, no grego aparece a palavrinha hermeneia. E hermeneia no grego significa tradução. E por que Paulo coloca aí como sendo um dom a tradução de uma pregação do Evangelho? Porque, irmãos, para a traduzir uma pregação do Evangelho e alcançar o objetivo de Deus no coração dos ouvintes, não basta saber os dois idiomas. Tem que ter o dom do Espírito Santo para traduzir. Vou explicar. Vamos imaginar que vem um pastor nosso, adventista, do 7º dia, do Japão para cá. E ele vai pregar para nós aqui. E ele não sabe falar português. Ele fala japonês. Então ninguém vai entender nada. Tem que ter um intérprete. Tem que ter um tradutor. Mas não basta, irmãos, uma pessoa saber os dois idiomas meramente para traduzir uma pregação do Evangelho. Então, para que a mensagem de Deus, através do pastor japonês, alcance o objetivo de Deus no nosso coração, tem que ter uma pessoa que saiba os dois idiomas, porém guiado pelo Espírito Santo. Por isso que Paulo coloca como sendo um dom a tradução. Bem, então Paulo coloca por último aqui a variedade de línguas e a capacidade de tradução. Agora veja, irmãos, o que Paulo fala para dar uma lição para não vir atrapalhada com os dons. Verso 12. Ele fala assim, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Agora Paulo pega o corpo humano para dar uma lição para a igreja atrapalhada com os dons. Ele fala assim, o corpo é um, mas tem muitos membros, e sendo muitos formam um só corpo. Por exemplo, aqui, o corpo é um, mas tem as pernas, e tem os pés, e os dedos dos pés. O corpo é um, que tem os braços, que tem as mãos e os dedos. O corpo é um, mas tem a cabeça, que tem os olhos, que tem o nariz, que tem a boca, tem a língua, tem as orelhas e tem os ouvidos. Então, o corpo é um, mas tem muitos membros, e cada membro tem uma função importante no corpo. Veja bem, escutem. Então, a boca não pode ter inveja dos olhos e fala assim, não vou nada porque eu não enxergo. Não pode, porque a boca é tão importante quanto os olhos. Os olhos não podem ter inveja dos ouvidos. Não vale nada porque eu não consigo ouvir. Não pode, porque os olhos são tão importantes quanto os ouvidos. Então Paulo pega o corpo humano para dar uma lição para a igreja atrapalhada com os dons. Vamos ver, versículo 14. Acompanha comigo aí. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Verso 15. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. O que Paulo está falando aqui? Irmãos, tinha na igreja lá irmãos dodóizinhos e ficavam ofinados. Eu não vale nada porque eu tenho dom de línguas. Paulo fala, você vale sim. O seu dom é importante, presta atenção nisso. Por isso que Paulo trata esse assunto aqui. Olha o versículo seguinte. Versículo, qual é agora? 16. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo. Paulo fala, nem por isso deixa de ser do corpo. Claro que é do corpo. Verso 17. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Como é que ia ouvir? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Como é que ia cheirar? O ouvido não pode cheirar. Verso 18. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Verso 19. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Aí não teria corpo. Verso 20. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Verso 21. Não podem os olhos dizer para a mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça dizer para os pés, não preciso de vós, porque um depende do quê? Um depende do outro. Verso 22. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são o quê?
necessários. Olha aqui, irmãos. Olha aqui. O dedo mindinho do pé. Ele é importante? Mas tão pequenininho? Para que serve esse dedinho? Irmãos, a gente descobre a importância dele quando tropeça no meio. Aí você vê a importância desse dedinho. O ano passado, eu fiz uma conferência lá em Suzano. E da igreja adventista de Suzano, no Recanto Mônica, eu conheci um diácono da igreja adventista que ele não tem uma perna. Uma perna dele é mecânica. E a outra perna, ele tem só a metade do pé. Ele não tem os dedos. Foi amputado. E ele usa um apoio para andar. E o apoio que ele usa é do lado da perna natural. Aí eu vi aquilo e perguntei assim: escuta, por que o senhor usa o apoio do lado da perna natural? Ele falou assim: porque eu tenho mais firmeza na perna mecânica do que na perna natural. Eu falei: mas como assim? Ele falou assim: eu não tenho os dedos. Olha o que ele disse. Ele falou assim: uma pessoa que não tem os dedos não tem equilíbrio. Ele falou: se eu apoio nessa perna aqui eu caio. Então você está entendendo? Então os dedos são importantíssimos. Não é por acaso que está aí. Está vendo? Então todos os membros do corpo, por mais fraco que pareça, Paulo fala, são necessários, são importantes. Aí Paulo arremata dizendo o seguinte, verso 27: ora vós sois o que, irmãos? O corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Meus amigos, a igreja é o corpo de Cristo. Escuta. E cada pessoa convertida tem pelo menos um dom espiritual. Ó, muita atenção. Só não tem dom espiritual quem não é convertido. Irmãos, quem não é convertido tem talento natural ou adquirido. Não tem dom espiritual. Por exemplo, uma costureira que sabe costurar muito bem. Aquele não é um dom espiritual. É um talento natural ou adquirido. Um pedreiro que sabe construir uma casa bem construída. Aquilo lá não é um dom. É um talento natural ou adquirido. Quando a pessoa se converte, passa pelo milagre da conversão, aí então ele recebe dons espirituais. E o dom pode vir de Deus naquilo que ele já tinha talento ou não. Entende? Então a liderança da igreja tem que entender e respeitar os dons. Escuta, você não pode exigir que todo mundo tenha o mesmo dom, porque não é assim. Irmãos, um tem dom de cantar e canta por excelência. Outro tem o dom de cuidado e ele cuida da igreja bem como ninguém. Quem é mais importante da igreja? Quem prega ou quem limpa? Os dois. Hein? Os dois são igualmente importantes. Mas a tendência do povo é pensar que o pregador é mais importante do que quem limpa a igreja. Mas o que seria do pregador com a igreja toda suja e imunda? Então é isso que Paulo está tratando lá. Tem que respeitar os dons. Então você não pode ficar assim: eu não pode dar tudo sem cantar. Não pode. Não é um dom para todo mundo. E lá estava uma confusão, porque estavam desprezando os dons. Aí, irmãos, veja o que acontece. Pode dar outra lista de dons e coloca no por último de novo. Olha aí, verso agora qual é? 28. Olha aí, 28. Acompanha. A uns estabeleceu Deus na igreja primeiramente o quê? Hein? Primeiramente apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagres. Depois, dons de curar. Depois, socorros. Depois, governos. E por último, variedade de línguas. Então, de novo, Paulo faz isso. De propósito. Colocou de língua por último. Porque os coríntios colocaram em primeiro lugar por excelência. Só tinha valor quem tinha dom de línguas. E aí fizeram mau uso do dom.
Isso era poder da igreja. E a igreja estava morrendo. Agora, irmãos, veja o que Paulo fala no capítulo 12, versículo 31. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Então, Paulo diz: vocês querem seguir um caminho excelente? Quer exaltar um dom por excelência? Eu vou mostrar para vocês qual é. Capítulo 13 agora, verso 1. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, e não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Verso 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Então Paulo fala assim: vocês querem exaltar o dom por excelência? Eu vou dizer qual que é. É o amor. Esse é o ponto que tem que exaltar em todos os dons. O amor. O amor. E lá estava faltando amor. A igreja estava uma confusão terrível. Não havia amor na igreja. Agora vem a pergunta: por que Paulo, na sua carta, ele fala assim, ó, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tiver amor, nada seria. Aí você pergunta: qual é a língua dos homens? E qual é a língua dos anjos? Por que Paulo escreveu isso aí? Porque quando você aperta o pastor pentecostal nesse assunto das línguas, e ele vê que ele não tem saída, ele fala assim: não, a língua que eu falo é a língua dos anjos. Aí você pergunta: a língua de quem, amigo? Dos anjos. De quem? Dos anjos. Aí você pergunta: anjo de Deus? É anjo de Deus. A pergunta é: de onde você tirou a informação de que língua estranha é a língua de anjo de Deus? Essa é a pergunta. E deixa ele pular miúdo, e não sai daí. Quando me mostra na Bíblia só um versículo de um anjo de Deus falando língua estranha, e basta. E deixa ele pular miúdo, até ele se humilhar e falar assim: não tem, eu que inventei. Porque, irmãos, não tem na Bíblia nenhum texto dizendo que língua estranha é língua de anjo. Agora a pergunta é: por que Paulo, na sua carta, ele fala assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos não tivesse amor, nada seria? Irmãos, quem veio ontem pôde entender em Gênesis capítulo 11 que foi Deus que distribuiu os idiomas. Sim ou não? Quem veio ontem leu comigo isso aqui. Então Deus conhece todos os idiomas. Sim ou não? Então, se um brasileiro aqui orar em português, Deus entende português? Irmão, Deus entende português? Que bênção! Deus entende português. Então não precisa orar em outra língua para Deus me entender. Presta atenção, eu posso orar em português mesmo, porque Deus entende português. Agora, vamos imaginar que tem um brasileiro orando aqui em português. No mesmo momento, tem o nosso irmão no Japão orando em japonês. Deus ouve e entende japonês? Interessante. Mas no mesmo momento tem um brasileiro orando aqui em português, o nosso irmão no Japão orando em japonês. Tem o nosso irmão na Alemanha orando em alemão. Deus ouve e entende alemão? Então o que nós entendemos? Que em todos os dias, em todos os momentos do dia, sobem orações ao trono de Deus nos mais variados idiomas da terra. Deus ouve todos, entende? Todos, e atende? Todos, segundo a sua graça e misericórdia. Então, irmãos, Deus manda um anjo do céu para falar conosco aqui no Brasil. O anjo vai falar conosco em que língua? Em português. Então não vamos falar em japonês. Mas Deus manda um anjo do céu para falar com o nosso irmão no Japão. Vai falar em que língua? Em japonês. Vai falar em português lá. E é assim na Bíblia. Você pode ler a Bíblia inteira. Você vai ver que ao longo dos séculos Deus mandou o anjo do céu para falar dos seus fiéis na terra. O anjo se materializou e apareceu e falou com os fiéis. E falou na língua do fiel de Deus. Você pode ler a Bíblia todinha. Ó, Deus mandou 3 anjos falar com Abraão. Os anjos falaram na língua de Abraão. Mandou 2 anjos tirar Ló de Sodoma e Gomorra. Os 2 anjos falaram na língua de Ló. Mandou o anjo Gabriel falar com a Virgem Maria. Falou na língua da Virgem Maria. Mandou o anjo na casa de Cornélio, que era da Itália, e falou em latim com ele. Então é assim na Bíblia. Irmãos, quando o anjo Gabriel chegou para falar com a Virgem Maria,
Ele falou na língua de Maria. Ele falou assim: Maria, presta atenção, você vai dar à luz um filho, coloca o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. A Maria entendeu tão bem que ela falou assim: eis aqui as servas do Senhor, cumpra-se em mim a palavra do Senhor. Ela se colocou à disposição, porque ela entendeu. Agora, imagine que o anjo chegasse e falasse assim: Randa labacanta labas Maria, pareça labassura alacantarábia. A Maria fala assim: vote. O que é isso aí? E a Maria ia dar um pulo para trás, com certeza absoluta. Mas não, o anjo chegou e falou na língua dela. Ela entendeu bem, por isso atendeu o chamado de Deus. Então, irmãos, não tem na Bíblia nenhum relato de anjo de Deus falando língua estranha. Agora vem um pastor aí, não, que eu falo a língua dos anjos. Amigo, de onde tirou essa informação aí? Essa é a pergunta. E não sai daí. Deixa ele pular miúdo. Não explica mais nada, quero ver na Bíblia. Entende, irmãos? Agora vem a pergunta: por que Paulo, na sua carta, ele fala assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, nada seria. Qual é a língua dos homens? E qual é a língua dos anjos? Essa é a pergunta que surge. Irmãos, Paulo falou isso aí porque os irmãos líderes de Corinto, escuta, atenção aqui, eles, exaltando por excelência só o dom de línguas e maus espiritualmente, inventaram que quem recebeu o dom de línguas direto do Espírito Santo era a língua dos anjos, e quem aprendia outro idioma na escola era a língua dos homens. Eles que criaram essa dicotomia, o que não era verdade. Aí Paulo chega na sua carta e diz assim: o que adianta vocês falarem que falam a língua dos anjos e não tem amor? E que está morrendo aí. Pois é, ele fala: ainda que eu falasse a língua dos homens, como vocês dizem aí, e a língua dos anjos, e não tivesse amor, nada seria. Então Paulo, na verdade, está pegando o erro deles para poder colocar isso no eixo. Ficou claro ou não? Sim ou não? Pois é. Então agora avancemos. Capítulo 14 agora. Aliás, capítulo 13, versículo 8. Paulo fala assim: ó, o amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. O que Paulo está falando aqui? Ó? É que os dons são necessários de acordo com o tempo e o lugar. Escuta, por exemplo, hoje tem dons que Deus dá para a igreja hoje que não dava na época de Paulo, porque não tinha necessidade lá. E tinha dons que Deus dava lá que não precisa hoje aqui. Por exemplo, o dom de pregar o evangelho pela internet tinha na época de Paulo? Não. De nenhum. Tem hoje? Tem. O dom de línguas que na época de Paulo, em alguns lugares, para evangelizar estrangeiro, precisa no Brasil hoje? Hein? Não. Todo mundo entende português? Então os dons são necessários de acordo com o tempo e o lugar. Agora, irmãos, veja o versículo 13. Agora, pois, permanecem o quê? Hein? A fé, a esperança e o amor. Esses três. Porém, o maior destes é o amor. Então Paulo destaca o seguinte: o amor. É o que estava faltando lá. Aí veja agora o capítulo 14, verso 1. Chegamos no capítulo 14. E nós vasculhamos a carta todinha. Sabe para quê? Para entender o capítulo 14. Agora estamos preparados para entender o capítulo 14. Veja aí, capítulo 14, verso 1. Paulo continua na carta: segui o quê? O amor, e procurar com zelo, com cuidado os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Irmãos, o que é profetizar nas cartas de Paulo? Ensinar a profecia bíblica de modo que se compreenda. Vou repetir: nas cartas de Paulo, profetizar não é adivinhar de ninguém. Nas cartas de Paulo, profetizar é explicar a profecia de modo que se compreenda. E essa era a preocupação de Paulo. Então Paulo fala assim: olha, vocês procuram conselhos os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis, que ensine a palavra, porque a gente não estava recebendo identificação lá não. Aí verso 2, chegamos no verso 2, ele fala assim: pois quem fala em outra língua
não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em Espírito fala mistérios. Irmãos, aqui, o dom de línguas que Deus dava era verdadeiro e necessário. Muita atenção. Chegamos no ponto crucial agora. Deus dava o dom de línguas para várias pessoas. Para pregar para quem? Estrangeiros que vinham na cidade. Aí pegaram o dom de línguas verdadeiro, não língua estranha, estrangeira, e trouxeram para dentro da igreja. E vários ao mesmo tempo começaram a pregar em língua estrangeira, sem traduzir. Aí, Deus estava entendendo? Sim ou não? Sim, porque Deus entende todos os idiomas. Então, se um falar em hebraico aqui, outro falar em grego aqui, outro falar em japonês ali, outro falar em alemão lá, Deus entende todos os idiomas? Entende. Agora, os homens estavam entendendo? Não. Então, pode dizer, ó, quem fala em outra língua, presta atenção, não fala homens. Ei, não fala homens, senão a Deus. Com efeito, ninguém entende. E Espírito fala mistérios. Agora, o que é o mistério? O que é o mistério nas cartas de Paulo? Entendendo isso, acaba o problema. Vamos ver o que é o mistério nas cartas de Paulo? E Paulo trata do mistério em muitas cartas. Então, marca aí onde você está, marca aí. E vamos para a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Vamos saber agora do mistério. Carta de Paulo aos Colossenses, mais no final da Bíblia aí. Capítulo 1, verso 26. Colossenses, capítulo 1, verso 26. O que é o mistério nas cartas de Paulo? Vejamos aí, capítulo 1, verso 26 em diante. Diz assim, ó. Achou? Colossenses 1, 26. Vamos lá. Estamos no ponto crucial agora, hein? Ninguém pode cochilar. 1, verso 26. Diz assim, ó. O mistério que estivera, o que, irmãos? Oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, ou seja, ao povo de Deus. Verso 27. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, esperança da glória. Então o mistério quem é? Cristo. Escutem, o mistério de Deus quem é? Cristo. Aqui ele fala de um mistério que estava oculto, mas que foi manifestado, foi manifesto. Por que fala que o mistério que estava oculto e foi manifesto? Escutem, porque, irmãos, antes de Cristo, veja, Adão pecou aqui, passou cerca de 4.000 anos para Jesus nascer da Virgem Maria e morrer na cruz do Calvário. 4.000 anos. Aí você pergunta assim: escuta aqui, se uma pessoa é salva somente pelo sangue de Cristo, o que esses bilhões de pessoas que viveram nesses 4.000 anos faziam para ter o perdão dos pecados? Aí você lê a Bíblia, você vai ver que Deus estabeleceu de forma dramática o plano da salvação em símbolos para imprimir na mente humana o que Jesus viria aqui um dia fazer na cruz do Calvário. Então, na Bíblia está dizendo o seguinte: quando uma pessoa pecava contra alguns dos 10 mandamentos, para ele não morrer, porque o salário do pecado é a morte, se ele se arrependesse pelo Espírito Santo, tinha que pegar um cordeiro, e cordeiro significa animal manso, não podia ser velho nem aleijado. Aí com esse cordeirinho ele vinha até o pátio do santuário terrestre, diante do sacerdote. Aí diante do sacerdote ele colocava as 2 mãos na cabeça do animal, confessava seus pecados na cabeça do bichinho. Terminando, o sacerdote dava um facão para ele, e o próprio pecador tinha que cortar o pescoço do animal e ver o sangue sendo derramado. O quão terrível é o pecado. E assim foi por cerca de 4.000 anos na vossa terra. Todos os dias, sangue, sangue, sangue e sangue de animal. Mas Deus explicou, e o pecador sabia, que aquele cordeirinho que morria em seu lugar representava quem? O Messias, Jesus, que um dia viria a este mundo e tomaria sobre si os pecados da humanidade e derramaria seu sangue na cruz.
Então o pecador não estava inocente com respeito a isso. Mas, irmãos, quando Cristo veio e morreu na cruz do Calvário, escuta, o povo de Deus, os judeus, não reconheceram ele como seu Messias. Até hoje não reconhecem. Escutem. Então Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas quem recebeu foi chamado Filho de Deus. Escuta, Jesus veio, irmãos, e fez o que tinha que fazer, cumpriu a profecia. E quando Jesus nasceu aqui da Virgem Maria e morreu na cruz do Calvário, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Assim Jesus é chamado na Bíblia, o Cordeiro de Deus. Então quando Cristo veio, irmãos, acabou o sacrifício de cordeiros, porque aquilo apontava para o Calvário, apontava para Cristo. Aí na cruz ele tomou sobre si os nossos pecados, não foi? E derramou o seu sangue, pagou o preço. Só que os judeus não aceitaram. Então Paulo fala que o mistério é Cristo, que estava oculto das gerações, dos séculos de gerações, mas que tinha se manifestado, tinha vindo. Então o mistério quem é? Cristo. Vejamos agora um texto mais claro sobre isso. Capítulo 2, versículo 2. Olha aí. Diz assim, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o que? O mistério de Deus. Quem é? Cristo. Está aí. Bom, entendemos que nas cartas de Paulo, o mistério quem é? Cristo. Escuta, é o plano da salvação em Cristo. Então vamos colocar aqui na tela. Nas cartas de Paulo, o mistério é Cristo, que tinha vindo e morrido na cruz. Estava oculto, mas tinha vindo. Então tem que ver com o plano da salvação em Cristo. Esse é o mistério. Quando entendido, aceito e anunciado, de modo que a pessoa se torna um instrumento das mãos de Deus e tem o dom do ensino do mistério da piedade, que é Jesus Cristo. Ficou claro aqui? Então o que é o mistério? O que é o mistério? Cristo. O plano da salvação em Cristo. Agora que entendemos o mistério, volte para o capítulo 14, verso 2 da carta aos Coríntios. Olha onde você marcou. 14, verso 2. Achou? Vamos ler. Então o dom é verdadeiro, mas estamos fazendo mal uso do dom, né? Então veja o verso 2 aí. Paulo fala na carta: pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. O que é o mistério mesmo? O plano da salvação em Cristo. Então agora, escuta, agora está pronto para entender. Acompanhe comigo aqui. O dom de línguas era verdadeiro. Deus ensinava alguns a falarem outros idiomas para pregarem para estrangeiros que vinham na cidade. Eles começaram a fazer mau uso do dom e trazer para dentro da igreja. Aí vários pregavam em outra língua ao mesmo tempo. Aí Deus estava entendendo? Sim ou não? Os homens estavam entendendo? Não. Então o que fala em outra língua, Paulo disse, não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. Mesmo que você esteja falando do mistério, mesmo que você esteja pregando sobre Cristo, não adianta nada, porque ninguém está entendendo. Μεταρασέστου ρημών εκαρδία. Πιστεύετε εστό Θεό. Καεί έστε με πιστεύετε. Em teoria do patrão polai. É bom a mim. Vai te pôr mais, então vai sair do por mim. Entenderam o que eu falei? Mistério. Mistério. Irmãos, era exatamente isso que acontecia na igreja de Corinto. Exatamente isso. Eu falei de Cristo aqui, em grego, mas vocês entenderam? Nada. Deus entendeu? Sim. Deus entende grego? Sim.
Então veja, o que fala em outra língua, diz Paulo, não fala aos homens. Ei, presta atenção. Não fala a homens, senão a Deus. Com efeito, ninguém o entende. Mesmo que você esteja falando do mistério. Veja, eu falei do mistério aqui. Só que você não entendeu nada. Daqui a pouco eu vou traduzir o que eu falei, tá? Mas vamos agora verificar um puxão de orelha que Paulo dá no verso 27, 14 e 27. Paulo fala assim, ó, no caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, quando muito, 3, e isto sucessivamente, ou seja, um de cada vez. E haja quem interprete, haja quem traduza. Verso 28, mas não havendo intérprete, fica o quê? Calado na igreja. Fale consigo mesmo e com Deus. Está aí. Então Paulo fala assim, ó, você quer falar, amigo? Tudo bem, ó, seja 1, 2 no máximo, 3 e mais, um de cada vez. E haja quem traduza, senão cala a boca. Cala a boca. Você quer falar? Fale você e Deus. Não fique falando aos homens. Então Paulo puxa a orelha fortemente e manda calar a boca. Por quê? Ninguém está me entendendo? Não. Então o dom é verdadeiro, mas está fazendo mal uso do dom. Então irmãos, vou explicar o que eu falei aqui em grego. Eu falei aqui uma das mais belas promessas que Cristo fez quando esteve na terra. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim, disse Cristo. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar o lugar. Até aí eu falei em grego. Então veja, vocês não entenderam, mas Deus entendeu. Agora, se eu sei falar português, por que falar em grego aqui? Então você imagina a confusão que estava na igreja lá, porque nem traduziu, não tinha necessidade. Entenderam, irmãos? Sim ou não? Sim. Pois é. Então, irmãos, na carta de Paulo, escuta, não foi língua estranha em nenhum momento, viu? Foi língua estrangeira, o dom de línguas verdadeiro. Só que estava fazendo mau uso do dom. E eu poderia continuar lendo a carta aqui para terminar esse resto aqui. Mas eu olhei que o relógio ali está bem avançado. Então vou cortar por aqui. Mas eu queria ler só 2 versículos para terminar. Capítulo 14, veja aí o versículo 33. Olha aí. 14, 33. Porque Deus não é Deus de quê, irmãos? De confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Verso 39. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, de explicar a profecia, e não proibais o falar em outras línguas. E por que não era para proibir? Porque o dom era verdadeiro e necessário. Só tinha que fazer o uso certo dele. E era para pregar para estrangeiro que vinha na cidade. Não era para proibir. O dom era verdadeiro e necessário. Estou falando de línguas verdadeiras, né? Não é língua estranha, não. Verso 40. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. E aqui acabou o assunto do línguas. Irmãos, tem Bíblia que traz a palavra estranha junto com a palavra língua. Isso não tem no texto grego. Aqui na tela, veja, ó, não foi língua estranha. No texto grego aparece muitas vezes a palavra glossa. E glossa significa língua ou idioma. Aparece também no texto aí do capítulo 14 várias vezes a palavra lalém. E lalém significa falar de modo racional. Mas não aparece de forma alguma a palavra êxtase. Essa palavra não aparece no texto grego. E não aparece de forma alguma a palavra estranha, que no grego é alutrios. Essa palavra não aparece, você pode desafiar qualquer um. Mas tem Bíblia que foi acrescentada a palavra estranha. Por acaso alguém tem uma Bíblia dessa aqui? Não? A sua tem? Traz aqui comigo.
Traz aqui. Irmã, traz aqui. A minha é da congregação cristã. Traz aqui. Eu queria que o senhor... Eu queria até que alguém tivesse uma Bíblia assim. Sim. Irmão, estou sendo tentado a explicar o restante aqui. Vou explicar já então. Mas fica aqui, mano, fica aqui. Vem aqui. Eu vou só ler com o pessoal aqui o capítulo 14, verso 2. Você acompanha aí. Olha como é que está na Bíblia dela. Porque o que fala em língua estranha, aqui aparece a palavra estranha, não fala a homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. A primeira Bíblia que acrescentaram a palavra estranha foi da Bíblia João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. E quando colocaram a palavra estranha pela primeira vez, colocaram ela em itálico, indentadinho assim, como está aqui. Ó. Pode ver que a palavra estranha está em itálico. Isso. Então, aqui aparece muitas palavras estranhas nesse texto aqui. Só que, vou explicar já. Só que não tem a palavra estranha no texto grego. Escuta o que eu estou falando. Você pode desafiar qualquer um. E agora, nas traduções mais novas, a palavra estranha aparece, nem está em itálico. Quando colocaram pela primeira vez, colocaram em itálico para dizer que foi acrescentada. Só que nos textos, nas Bíblias mais novas, aparece a palavra estranha sem estar em itálico. Então as pessoas leem e entendem o quê? Está no texto original. Eis o problema, né? Eis o problema. Isso. Olha aí. Passou por muitos lugares, né? Então, irmãos, vou explicar aqui um pouquinho, porque ela está pedindo aqui, e eu acho que vai bem para todo mundo. Com licença, vamos aí. Olha o capítulo 14, verso 3. Verso 3. 14, 3. Paulo fala assim: mas o que profetiza, fala a quem? Aos homens, edificando, exortando e consolando. O que é profetizar mesmo? Esqueceram? Explicar as profecias de modo que se compreenda. É o que Paulo estava preocupado, porque a igreja não estava recebendo edificação, ninguém explicava nada, falava em outras línguas e não traduzia. Verso 4. O que fala em outra língua, Paulo fala, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Por exemplo, se eu falar em outra língua aqui, ó, veja, eu sou edificado, porque eu sei o que eu estou falando, mas você não está sabendo, então não vai receber edificação, você não recebe edificação. Mas aquele que explica a profecia edifica a igreja. É isso que Paulo está falando. Veja o versículo seguinte, verso 5. Ele fala assim: eu gostaria que todos vós falassem em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é o que? Superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba o que? Edificação. Então Paulo fala assim: olha, o maior não é o que fala em outras línguas, como vocês estão dizendo aí. O maior é o que explica a profecia, que edifica a igreja. Verso seguinte, verso 6. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, Paulo fala, em que vos aproveitarei? Se vos não falar por meio da revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrinas? Assim que instrumentos inanimados que não têm vida, como a flauta e a cítara, quando emitem sons, se não derem bem distintos, como se conhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Então o que Paulo está falando aqui? Que até um instrumento musical, se não for tocar direito, ninguém entende? Entende? Ele fala aqui no versículo 8, ó, pois também se a trombeta der um som incerto, quem se preparará para a batalha? Irmãos, no exército tem um trombeteiro, tem? Que toca a trombeta para todo mundo se colocar em multidão? Então ele fala assim: se a trombeta der um som dele incerto, né, Agostinho? Quem vai se preparar para a batalha? Ninguém. Então até o instrumento musical tem que dar o som certo, entendível, inteligível. É isso que Paulo está falando aqui. Veja o versículo 9 agora. Assim vós, se com a língua não dissertes palavras compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Ó, se você está falando, não está entendendo, está jogando conversa fora. Paulo está falando. Comunicação é você falar outro entender. Verso 10, ele fala assim: há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, muitos idiomas tem no mundo, nenhum deles contudo sem sentido.
Verso 11. Olha o verso 11. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei o quê? Serei o quê? Estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Então aqui está língua estrangeira, não estranha. Verso 12. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir. Para quê? Para a edificação da igreja. Pode estar preocupado com isso. Verso 13. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa traduzir, interpretar. Porque se eu orar em outra língua, veja, se eu orar em outra língua, meu espírito ora de fato, mas o meu entendimento fica sem fruto ou infrutífero. Vamos ler de novo 14? Porque se eu orar em outra língua, Paulo fala, o meu espírito ora de fato, mas meu entendimento fica sem fruto, ou minha mente fica sem fruto. O que Paulo está falando aqui, irmãos? Rotus gar egapesei roteos tokosmon. Rosteton uion tomanogre eloquem. Rina, paz, vapustel exaltom. Meapoletai alegre zoem aionium. Entendeu o que eu falei? Então, se eu orar em outra língua, meu espírito ora de fato. Eu sei o que eu estou falando. Mas meu entendimento ficou sem fruto. Você não entendeu nada? É isso que Paulo está falando aqui. Agora veja o que ele fala na sequência. Versículo. Vai agora? 15? É isso, 15. Ele fala assim: que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Verso 16. E se tu me disseres em espírito, como dirá o indouto o amém sobre a tua ação de graças, visto que não entende o que dizes? Porque tu de fato dás bem as graças, mas o outro não é o quê? Edificado. Ou seja, como você vai falar bem para o que eu falei se você não sabe o que eu falei? É isso que Paulo está falando. Como você vai dizer amém? Você não pode dizer amém. Irmãos, a palavra amém significa o quê? Bateria fraca. Assim seja. De repente estou xingando você amém. Não, então você presta atenção. Até para falar amém tem que entender. E prestar atenção. Vou dar um exemplo aqui. Vamos guardar com o irmão, qual é o seu nome? Joel. O irmão Joel e eu vamos visitar a irmã Carolina. Vamos imaginar Deus no início, né? A Carolina está doente. E o irmão Joel e eu vamos visitar a irmã Carolina. Aí chega na casa da Carolina, o irmão Joel vai nos dirigir em oração. Aí o Joel começa a oração assim: Senhor Deus, a irmã Carolina está doente. Eu digo amém, Senhor. Tá certo? Não, está errado. Amém significa o quê? Assim seja, que fique doente? Não. Eu tenho que esperar terminar a frase. Senhor Deus, a Carolina está doente, mas vendo aqui agora que o Senhor tenha compaixão dela e restaura a sua saúde. Aí eu digo amém. Então veja que até para falar amém tem que prestar atenção e entender. Agora, como é que você vai falar amém para o que eu falei se você não sabe nem o que eu disse? Esse Paulo está falando na carta dele. Agora, irmãos, pensa nesse culto que tem por aí, nessas igrejas pentecostais. Pensa. Alguém está pregando lá e diz: oh glória, aleluia, glória a Deus, oh glória, aleluia. Você fala: amigo, o que você está fazendo? Estou dando glória a Deus. Irmãos, isso não é dar glória a Deus. Isso é uma falta de entendimento. Dar glória a Deus é outra coisa. Dar glória a Deus é atribuir a honra e a glória a Deus. Não é gritar glória a Deus. Por exemplo, o quarteto cantou aqui. Cadê? Estão por aí? Quarteto? Fala em cima. Eu falo para o quarteto assim: olha, vocês cantaram muito bem, vocês arrebentaram. Eles falam assim: pastor, você não viu nada ainda. O que eles fizeram? Pegaram a glória para si. Não atribuíram a Deus. E é blasfêmia isso. Agora, como é que eles dariam glória a Deus? Gritando glória a Deus? Não. Quer dizendo: pastor, Deus tem nos abençoado, por isso louvamos o seu nome. Aí deram glória a Deus, de verdade. Então dar glória a Deus não é de qualquer jeito, irmãos. E nem fora de ordem. Você pode dar glória a Deus? Pode, mas no contexto certo. Ficou claro? Então Paulo falou assim: como é que você fala amém se você não sabe o que eu disse? O que eu
disse. Agora eu vou traduzir o que eu falei. Irmãos, eu falei o texto principal da Bíblia, em grego. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não seja condenado pelos seus pecados, mas tenha vida eterna. Agora todo mundo fala o quê? Amém. Você entendeu? Agora pode falar bem. Está vendo? Então Paulo está combatendo esse problema aí. Vamos terminar agora, já que eu comecei. Veja aqui, ó, o versículo agora, o 18. Presta atenção no 18, ó. Paulo fala assim, ó: dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. E Paulo falava mesmo, viu? Paulo falava mais línguas do que todo mundo lá. Ele era estudado, tinha faculdade. Aí ele fala no verso 19 assim, ó: contudo, preciso falar na igreja 5 palavras, 5, com meu entendimento, para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Aí pronto, arrebentou. Arrebentou. Paulo falou assim: eu sei mais línguas do que todos vocês. Eu fui falar 5 palavrinhas que edifica a igreja, entendível, do que 10.000 que ninguém entende. Ficou claro, irmãos? Então o assunto aí não foi língua estranha em ponto nenhum. Meus amigos, escuta, as línguas que se falam por aí nas igrejas evangélicas pentecostais, na católica carismática, no espiritismo, são línguas do quê? Estranhas, que a pessoa que fala não sabe o que está falando, e que eu não sabe o que ela está dizendo. E vou colocar na tela aqui, eu coloquei ontem, vou repassar hoje, as línguas que falam nas igrejas por aí, nas evangélicas, na católica carismática e no espiritismo. Veja aqui, ó: se ele me canta, se ele me anda, se ele me cantarás, se ele me andarás. Termicantes gloriantas, telamicantes gloriantas. Zurique, ki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 . Chap, 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 chap. Se ele me lique, randa lavaganta labás. Transporapaturité, sacamaia, sacamaia, sacamaia. Rica lavaxéia. Churiandas, uriandas. Veja: xalalalabás, xalalanábia, xalalalacova, xalalalabás, xalalasúbia, odemanto rábia, decanta rábia, subiando cantaracova, decanta assim, xarabai, decantarabinenses, xaracantarabia subi, xabababá, parede alabassuria, alabacantarabia, alabassubi cantaravás, tabeti, maralá, sequiá, macariti, isabu, macariti, namantamporó, sequidi, maralá, lique, salalá, manauá, si, caracacaqui, canta laias, alahaias, aleluias. Ele canta laias, glória, canta laias, na raia, laia, na raias. Canta animais, ribara cachorro, selecta manaios. E assim vai, irmãos. E assim vai. Sabe? Isso aqui, irmãos, não é idioma nenhum, de canto nenhum. E nem o diabo entende isso. Entende? Por quê? Porque não é idioma nenhum, de canto nenhum. Então, irmãos, há um grande engano no mundo religioso. Há um grande engano. Quem não estuda a Bíblia facilmente é enganado. Meus amigos, eu quero terminar esse assunto dizendo o seguinte: Deus, o Criador, não é Deus de um povo só. Louvado seja Ele. Ele não é Deus de uma nação só. Ele é Deus de todos os povos e de todas as nações. E Ele trabalha o tempo todo para alcançar todos. E nós vimos aí ontem e hoje como Deus trabalhou fortemente para alcançar todas as nações. E o Evangelho chegou até nós. Graças a Deus por isso. Fomos alcançados no Brasil. E agora, irmãos, está escrito na Bíblia que antes do fechamento da porta da graça, antes da volta de Cristo, Deus prometeu derramar sobre os seus filhos que se consagram o poder máximo do Espírito Santo em forma de chuva serôdia, para que o último convite de misericórdia seja dado ao mundo e Cristo possa voltar e buscar um povo preparado para o céu. E Deus está desejoso de usar você e a mim como instrumento nas mãos dele. Deus quer que você e eu sejamos ganhadores de almas para o reino dele. Deus quer que você e eu sejamos gigantes na fé. E Deus quer te usar em português mesmo,
Porque ao nosso redor cada dia tem pessoas para ouvir a palavra e se converter. Tem ou não tem? Às vezes é dentro de casa, irmãos. Dentro de casa tem pessoas não convertidas. Às vezes é um vizinho, é um colega de trabalho, de escola. Deus quer te usar com o poder do Espírito Santo, para que ao você abrir a palavra e falar com a pessoa sobre o plano de Deus, ele possa ser transformado pelo poder da palavra. Então Deus quer te usar. Agora a pergunta é: você gostaria de ser usado por Deus? Você gostaria de falar: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, Senhor. Senhor, eu quero ser um instrumento em tuas mãos. Eu quero ganhar almas para o teu reino. Senhor, eu quero abandonar minha velha vida. Eu quero consagrar minha vida a ti, Senhor. E quando Jesus voltar para buscar os seus fiéis, eu quero estar preparado. E comigo, muitas pessoas por quem orei e trabalhei. Você gostaria de orar assim ou não? Você gostaria de orar e pedir a Deus essa bênção e se colocar à disposição do Senhor? Amém. Isso é sabedoria, viu? Isso é sabedoria. E nós vamos orar por isso, para que Deus cumpra a sua promessa, a sua palavra em nós. Mas antes da oração, nós vamos ver aqui um milagre, um grande milagre, o maior de todos os milagres. E eu queria, irmãos, agora chamar aqui à frente a irmã Luzia Coutinho Aguiar, a Kátia Fabiana de Aguiar Prado, pode subir aqui, a Micaele Vitória de Aguiar Prado, a Renata Machado Monteiro e a Marta Maria da Silva Morim. Pode vir aqui desse lado, por favor. Veja, irmãos, aqui temos, pode vir mais para cá. Temos aqui, irmãos, 5 pessoas que entenderam o plano da salvação e aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. E não só aceitaram, estarão testemunhando hoje publicamente a decisão ao lado de Jesus, através do santo batismo. E essas 5 pessoas estão aqui, não é por acaso não. Elas sabem bem o que estão fazendo. E eu vou fazer algumas perguntas a elas a respeito daquilo que elas já estudaram. Eu pergunto a vocês: vocês creem que há um único Deus composto de Pai, Filho e Espírito Santo? Amém. Vocês creem e aceitam a Bíblia como sendo a palavra inspirada de Deus? Amém. E vocês creem que o sangue de Cristo derramado na cruz foi suficiente para o perdão dos seus pecados? Amém. Vocês aceitam os 10 mandamentos da lei de Deus por amor a Jesus Cristo? Amém. O 4º mandamento fala que devemos santificar o sábado em honra ao Criador. Você aceita o sábado como dia santo, dia do Senhor? Amém. Vocês também creem que Deus, pelo Espírito Santo, dá dons para os seus filhos, como estudamos hoje, e é desejo de vocês ajudar na pregação do Evangelho, com seus dons, com seus talentos, também com seus dízimos e ofertas? Sim ou não? Amém. Vocês creem também que a Igreja de Deus verdadeira, desde o começo do mundo até hoje, sempre teve o dom da profecia e quer ser uma marca da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Amém. E vocês creem que Jesus Cristo foi batizado nas águas por imersão e é desejo de vocês serem batizados nas águas por imersão? Amém. Então nota, irmãos, que responderam afirmativamente as perguntas. Então eu pergunto agora à igreja: quantos são favoráveis ao batismo dessas pessoas? Levanta sua mão. Você que é favorável? Amém. Todo mundo favorável, tá vendo? Graças a Deus. Ninguém está contrário. Só o diabo. Mas ele já foi vencido, né? Pelo sangue de Cristo. Então parabéns pela linda decisão ao lado de Jesus. Vou pedir agora que o Alan, o Ramon, possa conduzir-nos aí até o batistério. Os pastores Lucas e Orestes já estão preparados ali, estão entrando no batistério. E nós vamos presenciar agora, irmãos, esse milagre, esse grande milagre. Eu vou chamar os familiares, os batizandos, que podem vir à frente para poder ver o batismo de perto, tá? Os familiares aí podem vir aqui, ó, ver de perto o batismo. O pastor Orestes já está aqui. Pode entrar também o pastor Lucas. E todos entram aqui, os 5 já entram.
Pode entrar no monastério, todos. Cabe todo mundo aqui nesse tanque aqui. Veja, irmãos, aqui está o pastor Orestes, a irmã Luzia, Coutinho Aguiar. Ali, o pastor Lucas, quem vai primeiro? A Micaela. Irmãos, tem algum parente da irmã Luzia aí? Se quiser vir de perto do batismo, pode vir, tá? Muito bem. Então, irmã Luzia e Micaele, parabéns pela decisão, viu? Agora, o nome de vocês vai ser escrito no céu, no livro da vida de Jesus. Entende? Vocês agora entrarão para uma nova vida, pelo poder de Deus. Então, para o perdão dos pecados de vocês, para que vocês tenham uma nova vida em Jesus Cristo e sejam testemunhas dele nessa terra, nós, pastores, cumprindo a ordem de Jesus Cristo, as batizamos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém, irmãos? Bênção, louvado seja Deus. Que abraço gostoso, né? Agora então, vamos lá. Agora usa a Kátia. A Kátia. E já pode entrar também a Marta. Só fica no cantinho aí. Pode sair então. Pode sair. Vamos agora então, irmãos. A Kátia e a Renata. Pode entrar a Renata aí. Aliás, a Marta. A Marta. Irmãos, a Kátia e a Marta também aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. E agora, o nome delas vai ser escrito no céu, no livro da vida de Jesus. E vocês estão passando da morte para a vida, viu? Essa é a garantia que há no sangue de Cristo. Então, para o perdão dos pecados de vocês, para que vocês experimentem nova vida em Jesus Cristo e tenham o poder do Espírito Santo na vida para viver e pregar a palavra, nós, como ministros do Santo Evangelho, cumprindo a ordem de Jesus Cristo, as batizamos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém, irmãos? Bênção. Louvado seja Deus. Mais duas pessoas entraram para a família de Deus, na terra e no céu. Louvado seja Deus. Isso é maravilhoso. É o maior de todos os milagres, viu? Vamos agora convidar a irmã Renata. Renata Machado Monteiro. O senhor Orestes quer dar uma palavrinha especial. Esse momento é muito emocionante, por isso eu pedi para o pastor Antônio para ele deixar eu falar alguma coisa aqui. Eu vou pedir para a Paloma vir aqui ao lado, Paloma. Tirei também, vem cá, Chile, do lado dele. Por que eu estou fazendo isso, queridos? Porque hoje eu estou tendo uma alegria múltipla, não é nem dupla, é múltipla. Porque hoje é 13 de dezembro, sexta-feira 13, o dia em que nasceu o santo, Santo Orestes. É verdade, viu? Hoje é dia santo. Hoje é meu aniversário.
Hoje eu pude preencher a ficha batismal do Indalécio, pela manhã, né, Indalécio? Fique em pé aí, Indalécio. Está lá o Indalécio. Foi meu primeiro presente de aniversário hoje, Indalécio. Amanhã vai ser batizado, pastor Antônio. E aqui no tanque batismal eu tenho uma filha. Viu, Gustavo? Uma filha do coração. E o neto do coração aqui do lado. Há 19 anos atrás eu batizei a minha filha, que está ali, a Paloma. E a Renata é minha segunda filha. E hoje eu estou tendo a oportunidade, no dia do meu aniversário, de batizá-la, para que ela possa estar no reino de Deus. É um momento muito especial, pastor Antônio, um momento com a família, está aqui também. O Marcos está lá, né? Marcos, né? Está lá os avós também lá atrás. Obrigado pela presença de vocês. É uma alegria ter-vos aqui neste momento especial. Agora o pastor Antônio vai proceder com o batismo. Se os demais familiares quiserem vir de perto, pode vir aqui de pertinho ver o batismo. Pode vir. Vem cá. Pode vir. Os familiares. Pode vir de perto aqui, ó. Esse é um momento singular, viu? É um momento especial, né? Os familiares, a tia pode vir bem de perto aqui. Sabe que a presença de vocês aqui, Vanessa, né? A presença de vocês aqui é muito significativa, viu? Tá? Pode subir aqui. Isso significa que vocês estão apoiando, né, ela na caminhada cristã. Isso é muito importante, né? Muito importante. Esse é um momento singular, né, pastor? Pode chegar aqui. Estimada irmã e amiga Renata, de acordo com a sua profissão de fé e o desejo sincero do seu coração, se prepara para a volta de Cristo, para que você tenha paz no coração, o poder do Espírito Santo na sua vida e seja uma testemunha dele nessa terra, para o perdão dos seus pecados. Nós, pastores, cumprindo a ordem de Jesus Cristo, lhe batizamos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bênção, hein? Louvado seja Deus. Que bênção, irmãos. Louvado seja Deus. Pode dar um abraço para ela aí. Pode cumprimentar. E agora, irmãos, nós vamos orar, né, para que Deus nos ajude na caminhada cristã, né? Amém. Pode ficar aqui, vamos orar juntos aqui. Que bênção, né? Festa na terra e festa no céu. Vamos orar aqui junto com os familiares, né? Vamos orar aqui para Deus nos ajudar na caminhada cristã, mas se quiser abraçar, pode abraçar aí à vontade. Irmãos, queremos orar agora. Queremos orar por você que está aqui, que já é membro da igreja há mais tempo, para você não fracassar na fé. E queremos orar por você que está aqui, que não é batizado ainda, mas que precisa do poder para vencer. E eu pergunto aqui, quantos temos aqui hoje que não são batizados na igreja adventista? Precisam do poder para servir a Deus. Quer que oremos por você? Levanta a mão aí. Você que não é batizado ainda na igreja adventista. Se pastor, ore por mim. Queremos orar por você. Fique em pé aí. Levante-se. Vamos clamar a Deus pela bênção dele na sua vida e na sua família. Você que não é batizado ainda na igreja adventista, coloque-se em pé. Ou que estava afastado, né? E está retornando agora e precisa do poder para vencer. Coloque-se em pé. Vamos orar. Para que Deus fortaleça a sua fé, viu? E você seja vitorioso, vitoriosa, pelo sangue de Cristo. Temos que orar uns pelos outros, não se esqueça disso. E ore por mim também, viu? Ei, ora por mim também. Não esquece de mim. Eu já falei para vocês, né? O diabo quer me derrubar também.
Nós vamos ter um hino especial, o quarteto já está preparado. Pode subir o quarteto. Enquanto o quarteto canta, eu vou fazer um convite para você que está em pé, para vir aqui na frente. Aqui na frente aqui, ó. Pode vir, vamos orar aqui na frente aqui, ó. Vem, pode vir. Pode vir aqui, vamos orar juntos aqui. Pode colocar o hino, o quarteto vai cantar um lindo hino. E esse hino é um hino preparado para esse momento. Um hino especial. Vamos orar juntos aqui, pedindo a Deus o poder para vencer. Somos todos pecadores, viu? Orem por mim também. Não esquece de mim. Se tiver mais alguém aí sentado, sentindo chamado, vem, levanta-se e vem. E você que conhece alguém que está aqui na frente, tem que vir falar do meio dela e abraça. Você conhece alguém que está aqui na frente? Se conhecer, vem aqui e abraça. E diz: eu vou te ajudar. Triste por ter perdido. Inocência pura que viveu. O pecado faz a pessoa perder a inocência pura. Braços que de mim caíram. Quem sabe você foi despedaçado. Pareciam ter caído no vazio. Sem rumo, sem fim. Mas Deus Deus ouve as orações. Quando você ora, Deus ouve. quem já chorou não perceber que é pecador. Isso mesmo, é feliz. Ao clamar Pelo perdão, meus pedaços, Deus julgou. é isso que Deus faz. Ele restaura, né? Restaura a pessoa, dá uma nova vida. Ele restaura, junta os pedaços. Ele perdoa e purifica. É maravilhoso. Longe caminhei sem ter Quem sabe você caminhou longe de Deus. até o respeito próprio eu perdi. Perdeu até o respeito próprio. Saída Toda a felicidade do errado. na mesma batida eu caí. Infelizmente, né? Deus ouviu a oração. Vamos todos ficar de pé.
Quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus Amém. Que bênção. É isso que ele faz, né? Restaura. Quando uma pessoa se arrepende dos pecados e confessa a Deus e pede perdão em nome de Cristo, Deus aceita ela de volta. Não importa se ela fumou, se ela bebeu, se ela roubou, se ela matou alguém, se praticou adultério, não importa. Deus não leva em consideração o passado de uma pessoa que se arrepende e aceita Jesus. Isso é maravilhoso. O ser humano não perdoa. O ser humano fala assim: ó, tá vendo? Vivendo no funk, agora diz que é crente. Ó. Vivendo no boteco, agora fala que é crente. Tá vendo aí? Ó? Então o ser humano quer condenar. Mas Deus não fala assim. Deus fala: filho, venha. Filha, venha. Pode vir, filho. Deus está disposto a perdoar, dar uma nova vida. Então vamos orar, viu? Para que Deus nos ajude a confiar nele, no perdão que Ele nos oferece. Fechemos os olhos e vamos orar. Querido Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, Deus doador da vida, Deus que mantém a nossa vida, elevamos a Ti nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. E queremos, ó Pai, Te agradecer, porque o Senhor, nosso Deus, preservou nossa vida até aqui. Quantas pessoas, Pai, já morreram e foram sepultadas, estão no pó da terra, mas nós ainda estamos vivos, Pai, pela Tua graça e misericórdia. E nós Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor tem um plano em nossa vida, e nós já estamos entendendo o Teu plano. E por isso, Pai, nos levantamos diante de Ti. Por isso, Pai, temos um grupo aqui no altar da Tua igreja. Querido Deus, olha para cada coração aqui. Veja, Pai, a decisão ao Teu lado. Cada um quer se preparar para o Teu reino. Então, Pai, toma cada um em Teus braços. Derrama o Teu Espírito sobre nós. Faz, ó Pai, de cada um aqui um gigante na fé e uma testemunha firme e fiel do Senhor. E ajuda, Pai, para quando Jesus voltar para buscar os Teus filhos, que todos nós aqui, Senhor, pela Tua graça, misericórdia e providência, estejamos preparados. E conosco, Pai, uma multidão por quem oramos e trabalhamos. Pai, amanhã vamos ter aqui o nosso grande batismo. Abençoa, Pai, os candidatos ao batismo. Repreende Satanás. Repreende os demônios.